Bom, rapidamente eu vou falar um pouquinho do Minerva. Aqui vai ser coisa de 2 minutos. Depois eu vou pegar alguns ganchos do que o Orlando falou aqui para a gente discorrer um pouquinho sobre o que a gente está vendo, né? Eu particularmente trabalho numa área de inteligência de mercado, então toda a estratégia da companhia de compra de gado, de mercado interno, de exportação de dólar, passa por alguma ciência que a gente tenta pôr nas questões mais comerciais, tá? Então a gente está olhando para todos os lados: taxa de juros nos Estados Unidos, consumo interno, preço de boi, safra entre safra. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho do que a gente está vendo aí. Para quem acha muita gente acha que o Minerva é só Brasil, né? A gente tem hoje 8 plantas ativas no Brasil, sendo 3 delas habilitadas para a China. A gente tem a planta de Rolim de Moura, em Rondônia. A gente tem a planta de Barretos, tá? Em São Paulo temos a planta de Palmeiras de Goiás. Então são 3 plantas que a gente exporta para a China. Depois a gente pode discorrer muito mais de China aqui. A gente olha muitos dados próximos de China. Acho que você que falou no começo, a China é muito difícil a gente entender realmente o que está acontecendo. E gente, assim, olhamos os dados oficiais deles e a gente tem grandes, sempre, ressalvas sobre a qualidade dos dados. São os dados que estão disponíveis, né? Então a gente tem que ter ressalvas sobre os dados, sobre as informações colhidas da China. Inclusive, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Recentemente, o Minerva chamou uma pessoa lá que era especialista em mercado chinês, e aí falava assim: mas a China crescia 12% ao ano, 15% ao ano, agora está crescendo só 5%, né? Os caras estão em crise, vão parar de comprar carne. Gente, aí a gente precisa pôr as coisas na mesa, né? A China tem o que ela chama de plano quinquenal, né? E aí, qual que é o plano atual dos caras? É trazer mais condição de vida para a população, grosso modo, tá? Então, assim, esse crescimento agressivo do PIB que a gente via lá atrás fazia parte do plano quinquenal anterior dos caras. Tá? Agora, o objetivo deles é fornecer carne, é fornecer condições de melhoria de consumo para os chineses, tá? Sob todos os pontos de vista. Então, assim, vai diminuir o consumo de carne porque a economia chinesa não é o que era. Está tudo sob controle lá. Tá? Eles mantêm tudo sob controle, gente. A gente não imagina. E assim, estou dizendo isso não porque eu conheço a China, porque a gente ficou horas e horas conversando com essa pessoa que conhece de economia chinesa, que está lá direto, estuda isso, e está tudo sob controle. Tá? Então a gente vai discorrer um pouquinho aqui da China. Então, o Minerva tem essas 3 plantas que fazem exportação para a China. Nós, na América do Sul, a gente tem 4 unidades no Paraguai. O Paraguai, provavelmente, a gente deve conseguir habilitação para Estados Unidos no curto prazo. A gente opera 2 plantas na Colômbia, a gente está operando 2 plantas na Argentina e 3 plantas no Uruguai. Tá? Então, a gente faz exportação China também via Argentina, a gente faz exportação China também via Uruguai. E aí, nesse quadrinho do lado que vocês veem aí, a gente consegue, basicamente, cumprir todos os mercados possíveis a partir da diversificação geográfica. Né? Então, por que você diversifica uma empresa geograficamente? Para você fugir de todos os riscos sanitários, você fugir de todos os riscos de mercado, de eventuais, aqui não tem a madeira, mas eventuais embargos que um país possa sofrer. Então, essa é a estratégia da gente... Obrigado, Furlan, vi que você bateu aí. Então, assim, essa estratégia da gente diversificar é para que a gente fuja desses riscos, né, e um mercado conseguir arbitrar com o outro. E, fora isso, a gente tem plantas, a gente tem unidades de venda em todos os continentes, para a gente estar mais próximo do cliente. E, recentemente, a gente comprou 2 plantas na Austrália, plantas de cordeiro. Tá? Então, a gente está ampliando a nossa operação para a Austrália. Tá? Então, brevemente, o Minerva é isso, é uma empresa maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E aí, gente, eu quero entrar um pouquinho no acho que no âmago do negócio aqui, né? Que é a gente falar um pouco de qualidade, traçar um pouquinho de perspectiva e mostrar para vocês o que a gente está vendo um pouquinho, né? É claro que a economia chinesa vai continuar crescendo, gente. É claro que os chineses vão continuar consumindo carne. Tem um dado que, assim, que é bonito da gente ver, né? Todo mundo sabe que essa onda de China começou quando teve a febre suína africana, né? A peste suína africana dizimou o rebanho da China. Eles são clássicos consumidores de proteína suína. E a partir do momento que eles começam a ter esse problema, dizimam o rebanho suíno, o suíno na China ainda é um suíno de fundo de quintal. Mais da metade deles, o suíno é produzido em granjas, vamos dizer, amadoras, né? E que é muito difícil você parar a disseminação de um vírus, como é a peste suína africana. Isso dizimou o rebanho deles, o rebanho de matrizes deles foi para as profundezas.
Isso fez eles entrarem no consumo de carne bovina. E o mais legal agora é o seguinte, gente. Os chineses já recuperaram o rebanho de matrizes aos níveis anteriores da peste suína africana. E alguém viu o preço da China cair, gente? O preço do suíno começou a cair lá, ou seja, eles normalizaram a oferta, os caras têm um estoque de suíno na mão, que eles põem e tiram no mercado, e aí a gente tem algumas conjecturas, algumas coisas que a gente troca ideia, que eles talvez estejam reduzindo o preço do suíno para tirar essas granjas menos profissionais, tá? Selecionar os produtores mais profissionais, evitar a disseminação de doenças como essa, enfim. Mas o que importa é que normalizou-se a oferta de suíno na China, e o preço da carne bovina no mercado interno lá, dados deles, não caiu. Tá? Então, assim, a gente imagina que a China vai continuar crescendo, a gente tem cada vez mais claro para a gente que a demanda chinesa vai continuar firme. Tá? Porque o rebanho de suíno normalizou, a oferta de suíno normalizou, o preço da carne suína, a qual eles são tradicionalmente consumidores, caiu, e o preço da carne bovina não cai lá, gente. Então, nós temos claramente uma mudança de hábito de consumo nos chineses. Tá? Isso bate diretamente no Brasil. Isso bate diretamente no país que tem maior potencial possível de atender os chineses. Tá? A gente tem a Austrália, que era um grande, que é um tradicional cliente, fornecedor da China pela proximidade geográfica. China, gente, a distância, nós temos 60 dias de transit time da carne sair daqui para chegar na China. A Austrália é pertíssima, né? Então, isso você começa a ter inerente alguns riscos, inclusive financeiros, né? Mas, enfim. Então, a Austrália dizimou o rebanho, os caras tiveram diversificação, desertificação, né? Enfim, então a gente tem a oportunidade, a gente está no momento de ocupar cada vez mais esse espaço na China. E aí, a gente olhando para o mercado, a gente começa a olhar para a matéria-prima, né? E aí, uma palavrinha, gente, que é altamente desejável que vocês entendam. Claro que nós estamos falando aqui com nível de produção de produtor que já entendeu isso, né? Mas a gente sempre pega um ou outro que ainda não entende isso, né? A palavra qualidade, gente, ela entrou no jogo cada vez mais, tá? O boi vale o que pesa, mas vale o que entrega também, né? Há 10 anos atrás, né? Uma década na pecuária é pouca coisa. Então você pega talvez metade de um ciclo de alta e um ciclo de baixa. Então 10 anos é pouca coisa, né? Então, se você pegar 10 anos atrás, pesava o boi, vendia o boi e acabou. Conversa encerrada. Hoje, gente, o termo qualidade entrou para o jogo. Quando eu falo de qualidade, eu não estou falando só de cobertura de gordura, não estou falando de gordura entremeada, eu não estou falando de qualquer raça específica, eu estou falando de entregar o que o mercado precisa. Tá? Eu lembro, antes dessas habilitações pesadas de China, eu estava em Palmeiras de Goiás, a gente tem uma planta lá, estava dando uma palestra, e aí eu fiz uma pergunta, assim, uma palestra de pecuarista. Gente, quem aqui produz sistematicamente boi de menos de 30 meses? Eu juro para vocês que numa palestra de 100 produtores, a gente tinha ali, no máximo, 10 que levantou a mão. Isso antes dessa grande habilitação de 19, que levou nossas plantas para 32 habilitadas, né? Ou seja, a gente não estava, naquele momento, preparado para entregar o volume de gado, o volume de gado não, preparado todos para entregar um tipo de matéria-prima distinta. E aí, isso é qualidade. Tá? Qual que é a qualidade para a China? É a idade, gente. É a idade. E aí eu quero entrar num ponto aqui, pensando nesses mercados de alto valor agregado. Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália. Isso aqui são dados da FAO. Tá? A FAO, todo ano, ela faz uma projeção de demanda, projeção de oferta, projeção de consumo per capita. E olha o que a FAO traz para a gente. Nesses 4 principais mercados aqui, sob o ponto de vista de consumo, gente. O que a FAO nos mostra? Esses mercados, pessoal, que são altamente, que remuneram muito bem, eles não mostram uma projeção de crescimento de consumo. Ah, mas isso é ruim para a gente? Não, nós vamos entrar lá, vamos ter acesso a mais um mercado que a gente não tinha. O que eu quero trazer para vocês, gente? A gente precisa ter a qualidade do produto que atenda a demanda dos caras para a gente conseguir remunerar isso. Tá? Então, assim, pensar só em demanda, sob o ponto de vista de crescimento, claro que isso vai acontecer, a hora que a gente olha para o norte da África, sudeste asiático, Indonésia, Taiwan, ali tem muito para a gente avançar, muito, muito sob o ponto de vista de volume. Mas a hora que a gente começa a pegar os mercados de qualidade, o que é que todo mundo quer saber? Vamos abrir Japão, vamos abrir Coreia. Esse estado não é habilitado para a Europa, você vai para o Pará, que não é habilitado para a Europa. Mas a gente precisaria fazer alguma coisa aqui para conseguir liberação do estado.
Beleza, gente. Só que para entrar nesses mercados, está cada vez mais no jogo a questão da qualidade. E qualidade e sustentabilidade também, que é um pouquinho do que a gente ouviu o pessoal falar aqui. Vocês não têm ideia do tanto de reunião que a gente tem com clientes de Europa, com clientes aí dos principais mercados, para entender qual é o nosso plano, tá? Qual é o nosso plano para lidar com as questões de sustentabilidade nos próximos anos. Vocês estão ouvindo falar aí, eu vou até já fazer um spoilerzinho mais para frente do que eu vou mostrar aí. Vocês estão ouvindo falar de rastrear indiretos, né? Hoje o Minerva rastreia 100% dos fornecedores diretos, então, sob o ponto de vista de sustentabilidade, de desmatamento, de trabalho escravo. E aí, moçada, rastrear indireto. Até 2030, isso tem que estar na pauta. Então, se a gente está falando de rastrear os indiretos até 2030, diminui 3 anos aí. Ou seja, o boi que morre em 2030 é o bezerro de 2027, 2028. Tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? A gente começa a falar essas coisas, e o pessoal fala, mas então eu vou ter prêmio. Sob o meu ponto de vista, moçada, vai ser restritivo. Restritivo. Quem não rastrear não vende boi. Simples assim. Simples assim. Então, assim, a sustentabilidade é um ponto que a gente precisa entender na prática o tanto que ela está dentro do jogo agora. O tanto que esses países que já têm renda per capita estabilizada, que a população já está no nível de elasticidade de renda que você não consegue mais mover essa curva, esses caras querem entender procedência. Esses caras querem, talvez até pagar mais, mas para entender que a carne que eles estão consumindo é uma carne com procedência sustentável. E população que tem dinheiro paga aí por isso. População com dinheiro... no Brasil a gente tem um consumo interno que ainda é commodity. O que vocês acham de consumo de proteína, o plant-based da vida? Isso vai crescer, gente. Isso é importante. Isso é um mercado que está aí, ele tem que crescer. Só que a hora que a gente olha para a população brasileira, com nível de renda baixo ainda, o grosso do Brasil ainda é commodity, a gente consegue entender que nosso produto tem muito para avançar aqui dentro ainda. Tem muita gente que não consegue comprar carne bovina. Né? Então, a gente passa por essas questões aí de qualidade. Tá? Então, assim, eu acho que essa palavra de produzir o que precisa é a questão que está na mesa aí. O Chile, por exemplo, a qualidade é gordura? Não, o Chile não quer gordura. Se eu compro um animal muito gordo para o Chile, eu tenho que refilar, porque o Chile quer carne vermelha. Né? Então, assim, hoje, a pecuária ela chegou num nível de profissionalização em que eu tenho que garantir rastreabilidade, eu tenho que garantir qualidade de produto, pensando exatamente no que a gente quer entregar. E até no mercado interno, tem linhas de carne aí que são animais aí, com pouca cobertura de gordura. Né? O cara quer comer uma carne mais magra. Então, assim, a qualidade, gente, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar. Tá? A qualidade ela veio para o jogo, ela está aí, e eu estava, na hora que o Orlando estava falando, eu estava no celular aqui, gente, eu não estava respondendo no WhatsApp, não, tá? Estava fazendo umas anotaçõezinhas aqui para não esquecer de falar, pegando os ganchos dele. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que atacar. Tá? É pensar em produção de qualidade, se adequar à qualidade de produto. A novilha, o pessoal que acompanha o abate de fêmea, gente, o Brasil, em 2010, 2008, 10% das fêmeas abatidas no Brasil eram novilhas. Hoje, 30% das fêmeas abatidas no Brasil são novilhas, gente. Isso é uma mudança estrutural na pecuária. As novilhas já estão vindo mais para o jogo porque eu tenho um mercado interno de alta qualidade que paga por isso. Então, assim, a gente mudou o objetivo de produção das fêmeas. Tá? Elas estão cada vez mais no jogo. Isso vai impactar em ciclo pecuário. A gente está entrando provavelmente num momento de virada do ciclo, de melhora na relação de troca em relação ao que a gente tinha lá atrás, mas talvez em valores deflacionados um pouquinho mais de aperto. Mas essa é outra história que a gente pode conversar mais no decorrer do papo aqui. Tá? Então, assim, a hora que a gente fala em relacionamento com o pecuarista, em passar qual é o melhor produto possível, como a gente quer trazer essa questão de qualidade para o jogo, eu vou destacar diretamente algumas ações que o Minerva tem. São só esses 2 últimos slides, depois a gente pode bater um papo aqui de outros assuntos. Tá? O Minerva, gente, a gente está montando um aplicativo, já existe, isso já é operacional, tá? Que é o Prospec, em que vocês conseguem identificar se o fornecedor de bezerro de vocês, quem faz cria, tá? Quem faz recria e engorda, se o fornecedor de bezerro, qual que é a situação a partir de mapeamento de satélite, qual é a situação do fornecedor de bezerro de vocês.
Tá? Hoje não é uma exigência, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. Tá? Então, essa é uma das ações que o Minerva traz e que a gente cada vez mais destaca como uma ação de relacionamento com vocês, porque é basicamente uma ação para manter o poder de venda de todo mundo, né? E aí, o nosso, talvez, elixir, aí, o estado da arte, sob o ponto de vista de sustentabilidade, é trabalhar com vocês próximos no programa Renove para que consiga trazer uma fazenda carbono neutro. Tudo que a Marina estava falando aqui de sequestro, então, com metodologias conhecidas, com Embrapa, tá? Quem tiver interesse, entra no site do Renove, consegue se cadastrar, e a gente vai dar assessoria com profissionais da área, com pessoas, sumidades no assunto, para que vocês consigam habilitar a fazenda de vocês carbono neutro. A gente já fez 2 exportações no Uruguai desse produto. Tá? Aqui nós estamos falando provavelmente de um produto de nicho, ainda, de um produto de alta rentabilidade, né? Diferente, talvez, aí é uma opinião própria, diferente, talvez, do rastreamento dos fornecedores indiretos aí da cadeia. Tá? É basicamente isso, gente. Aí agora acho que a gente pode estar aberto aí a qualquer assunto dos muitos que nós falamos aqui, a debater e esclarecer um pouquinho as ideias de vocês.